Saudações, amigos do canal Agartha! Escolhemos para esta ocasião um tema que nos é muito caro, ademais de ser muito importante e significativo para os nossos tempos: o ecumenismo. A palavra vem do grego oikoumene, que significa toda a terra habitada. Vamos conversar então sobre os vários instrumentos do ecumenismo e também sobre tudo o que este espírito tem significado aos tempos atuais do mundo e, é claro, para mim em particular. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Ecumenismo é soma que sempre pode resultar em sínteses e inovações. Representa então uma das grandes características das encruzilhadas culturais. Os entroncamentos históricos ou geográficos de culturas costumam produzir frutos magníficos em termos de síntese de conhecimentos. A sabedoria tampouco deixou jamais de empregar estes recursos. Geograficamente falando, podemos mencionar regiões como a do Passo de Khyber, no atual Paquistão, como um grande entroncamento conectando a Ásia Central com o subcontinente indiano. Tem sido estratégico para o controle de importantes rotas comerciais, vindo daí a ser cobiçado por vários impérios. Nada casualmente, também floresceu ali a célebre Universidade Hindu de Taxila, há vários milênios atrás. Eis que o ecumenismo também faz fronteira com o cosmopolitismo. Muitas metrópoles de impérios foram altamente cosmopolitas, mas quero mencionar aqui, em vez disso, a famosa Alexandria do Egito, talvez a grande capital cultural do helenismo, com seu grande porto e importante farol, uma das maravilhas do mundo antigo, tão famoso quanto a sua magnífica biblioteca. Impérios fomentam muitas vezes o ecumenismo. A combinação de riqueza material e cultural que disto resulta sempre fascinou a humanidade. E o próprio comércio contribui deveras nisso tudo, como sucedeu à famosa Rota da Seda, veículo para a difusão das riquezas e da própria sabedoria. Eis que a Europa medieval ficara tão viciada nos produtos do Oriente, trazidos através da Rota da Seda, que depois que os caminhos para o Oriente lhe foram fechados em função das derrotas nas cruzadas, os países europeus começaram esforços desesperados para encontrar novas rotas para o Oriente, especialmente em busca das famosas Índias, com suas cobiçadas especiarias e outras tantas coisas mais. Então, os templários não poderiam ser realmente destruídos, porque eram ricos e detinham muito conhecimento, e aqueles que foram mortos foram mais como bodes expiatórios. Tanta era a vontade da Europa de encontrar as Índias, que os nativos das Américas, encontradas casualmente segundo se diz, terminaram sendo batizados com nomes evocativos daquele continente. Essas descobertas todas inauguraram na Europa um momento expressamente ecumênico que foi o Renascimento, celebrando o resgate das ciências e das artes, com grande evocação aos saberes da antiguidade. O mundo católico de certo modo celebrava o auge da sua civilização, muito embora todo o apogeu leve a uma queda, movido não raro pelas próprias mazelas do poder. Desde então, o mundo ficou cada vez menor. Sucederam-se vários impérios onde o sol jamais se punha. E como vimos, a sabedoria também sempre se aproveitou desta unificação para fazer avançar os seus postulados. Mais que isso, podemos dizer que a sabedoria antecipou o conhecimento do planeta. Platão já falava sobre os divinos pastores, distribuídos pelos continentes, atuando harmoniosamente entre si. Uma ideia que a mística moderna parece haver recuperado. É uma realidade também que o ecumenismo representou uma base cultural ativa na alta antiguidade, manifestando todo o ecletismo das primeiras civilizações, não raro marcadas pelo politeísmo ou por fórmulas aproximadas de hierarquias e até de unificação. Mesmo na Atenas de São Paulo, este fato era ainda observado. E existe também um ecumenismo espiritual próprio da alta sabedoria, aquela para quem o holismo representa um ideal de mundo. De modo que existe um ecumenismo lunar que pode ser descoberto através da globalização e outro solar que pode ser expresso através da iluminação espiritual, no florescer das sínteses subjetivas da percepção e da mente iluminada.
Eis que as origens da civilização costumaram estar impregnadas deste completo teor filosófico, seja porque tais momentos fundadores acontecem à sombra de impérios solares, reunidos a um caldo de cultura de síntese característico das grandes transições, após a completação de um ciclo de evolução humana, como pelo fato de, no período, as hierarquias espirituais estarem mais próximas da humanidade, mais especificamente das grandes ordens e das escolas de sabedoria. Os grandes reis do passado nada mais foram do que grandes discípulos dos profetas e dos mestres universais, visando reerguer o mundo de um período de caos. Daí o seu estreito vínculo com as grandes missões espirituais ou com emissários a elas ligados. Por fim, existem regiões do planeta astronomicamente predispostas ao ecumênico. Não é difícil perceber como o clima pode influenciar o temperamento humano, entre outras questões culturais. Regiões com clima diverso tendem a despertar uma visão mais ampla das coisas, agregando elementos para a cultura e configurando locais naturais de poder. Foi nessas mesmas regiões temperadas que nasceu a civilização há cerca de 5.000 anos, especialmente no hemisfério norte. Este foi, pois, um breve panorama das possíveis vertentes do ecumenismo no mundo, envolvendo desde os aspectos mais materiais aos mais espirituais, e que certamente também permeia elementos de tempo e espaço. Valendo notar ainda que, não raramente, muitos destes fatores também se agregam naturalmente por afinidades. Falaremos agora das coisas e dos saberes mais contemporâneos, por assim dizer. Vimos que, desde um ângulo de evolução, o ecumenismo também se desdobra através de uma construção de etapas culturais e espirituais na humanidade, de modo que, ao cabo de certos ciclos, ele transborda naturalmente no mundo. Hoje vivemos novamente tempos desta natureza, prometendo e demandando novos modelos de civilização. O esoterismo atual fala do grande homem planetário, do qual cada indivíduo seria uma célula. Os continentes seriam como os seus órgãos, e as religiões, naturalmente, os seus chakras. Tudo isto está vinculado à citada doutrina platônica dos divinos pastores. Existem estudos sobre as revelações cíclicas, mesmo dentro dos ciclos maiores dos avatares. Ao lado das eras astrológicas de 2.000 anos, muito marcadas pelo elemento psíquico e pelo trabalho das religiões, também temos as eras solares de 5.000 anos, de teor mais antropológico ou cultural, definindo modelos sociais ou de civilização. São estes ciclos que definem grandes períodos culturais como o Mesolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, a qual agora cede lugar para a Idade dos Cristais. A partir dos grandes calendários mesoamericanos, temos vinculado estes ciclos às chamadas raças raízes, adaptando conceitos teosóficos que, de outra forma, não alcançariam qualquer teor científico, já que sua base é expressamente mitológica, como temos demonstrado em vídeos. Neste caso, as chamadas 7 sub-raças correspondem a ciclos de 700 anos, que podem ser associados a revelações religiosas. É sobre esta base que escrevemos o livrinho O Pacto do Arco-Íris, Chaves da História Espiritual do Mundo, com links aqui na descrição. Trata-se de uma visão das 7 igrejas de que fala o Apocalipse de São João, apesar de ali ser nomeadas aparentemente igrejas cristãs antigas, lembrando que a palavra católico significa universal, coisa que deve remeter ao holismo ou à ótica tradicional abrangente do mundo. Acontece que este amplo ciclo de revelações termina por compor todo o corpo espiritual de um mundo de evolução, e o homem moderno, vivendo num final de eras, tem daí a liberdade de empregar a seu favor este conjunto de revelações, a título de uma verdadeira escola iniciática universal, usufruindo das diversas correntes filosóficas e espirituais para preencher as suas progressivas demandas de evolução, observando, não obstante, a necessidade de contornar de algum modo o excessivo hibridismo cultural, também comum nestes contextos. Correntes filosóficas e espirituais, como a Sociedade Teosófica, realizaram um grande trabalho no sentido de agregar informações e de combater preconceitos, através do prolífico estudo das religiões comparadas. Sobre esta base entra então o neoteosofismo de Alice Bailey, investindo em sínteses ocultistas importantes.
A filosofia perennialista também deu uma grande contribuição nesta linha, aprofundando a exegese dos saberes tradicionais. Nós estamos intimamente ligados a tudo isto, e também a todo o resto mencionado ao longo deste vídeo, em termos de tempo e espaço, tal como cultura e espiritualidade. Tratemos então de dar aqui também o nosso depoimento pessoal. O estudo dedicado às várias filosofias espirituais demonstra que a humanidade está composta como um grande mosaico cultural onde cada peça se completa, de modo que a reconstituição criteriosa deste grande quebra-cabeça pode ser instrutivo não apenas para a organização da nossa própria espiritualidade, como também para a elucidação das chaves esotéricas do conhecimento universal. Parece às vezes que cada cultura ocultou algo, mas também revelou alguma coisa, e mesmo que existam diferenças de formulação e até de objetivos, há também muita coisa em comum por detrás da aparente diversidade de formulações. Dentro das sutilezas e da diversidade de conteúdos, algumas religiões optaram por destacar nuances associados, quiçá, a um dado temperamento grupal e ou a certo momento da evolução humana. Modo geral, cada raça tem suas próprias predileções ou inclinações. A cultura atlante ou ário-atlante mesoamericana, por exemplo, é prolixa no tema da astrologia e dos calendários, podendo oferecer um sem número de informações didáticas. Isso decorre da própria natureza tropical daquelas civilizações, incrementando o desenvolvimento da dimensão psíquica. Para um estudioso ecumênico da astrologia, encontrar culturas assim representa descobrir uma verdadeira mina de informações, capaz de levar luz a muita coisa existente mundo afora. Deixaremos nos links um vídeo onde descrevemos as nossas pesquisas ecumênicas no campo da astrologia, e não apenas da mesoamericana naturalmente. Outras humanidades desenvolveram então com profundidade aspectos distintos do conhecimento humano, segundo um plano de evolução ascendente. A raça ária desenvolvendo o universo da mente, incluindo aqueles valores e práticas sociais a ela relacionados, e a nova raça nascente, que desenvolverá os mistérios da intuição, emergindo daí como uma verdadeira raça sacerdotal, tal como as raças mais antigas desenvolveram aquelas questões mais elementares da cultura humana, como são as artes e a própria linguagem. Eis que aqueles que nascem num tempo de Budas, numa transição de grandes eras, podem mais facilmente alcançar uma visão do todo. Particularmente, sou um ecoteólogo que não tem por hábitos discutir dogmas. Sempre que vejo um debate teológico, costumo enxergar elementos verdadeiros embutidos em quase todas as posições. E isto é mais ou menos como na velha parábola do Buda e dos 7 cegos. Os cegos apenas discutem a forma do elefante porque não conseguem enxergá-lo por inteiro. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação. Para quem deseja se aprofundar neste assunto, temos vídeos e livros que tratam de diferentes abordagens do universalismo. Deixaremos os links de alguns dos mais importantes na descrição deste podcast. Agradecemos a sua companhia. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.